Salve galera, tudo bom? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou decretar aqui, na minha opinião, qual que é o grande jogador da história de cada um dos times da NBA. Eu vou fazer primeiro das 15 franquias da Conferência Leste, e aí no próximo vídeo eu fecho com as 15 do Oeste. Só um detalhe, pra gente definir bem, eu vou dividir em o maior jogador, um cara talvez com mais conquistas coletivas, um cara que representa mais pra história da franquia, e melhor jogador, aquele que de fato viveu o maior auge individual durante um período jogando por aquela equipe. Claro que em alguns casos esses caras vão ser o mesmo, mas em outros essa divisão vai acabar sendo importante, beleza? Então bora lá. Começando pelo Washington Wizards, eu diria que a gente tem 3 concorrentes justos aqui pra mencionar. Começando com o mais recente deles, o John Wall. Um cara que foi 5 vezes All-Star, passou o maior tempo da carreira jogando lá em Washington. Nesse período ele viveu ali o melhor momento dele, sendo um dos principais jogadores da posição em toda a NBA. Teve também momentos marcantes nos playoffs. Mas eu acho que mesmo assim ele tá bem atrás até dos outros 2 concorrentes, começando com o Elvin Hayes, que passou o maior tempo da carreira dele também jogando pela franquia. Em 9 anos lá foi All-Star 8 vezes, chegou a ficar em 3º e 5º lugar para a votação de MVP, e foi campeão em 1978, o único título da história da franquia. Outro cara que marcou a época e jogou junto do Elvin Hayes foi o Wes Unseld. Ele que passou todos os 13 anos de carreira jogando pela franquia, foi 5 vezes All-Star. Tem um dado curioso também que ele é um dos únicos 2 caras que foi eleito MVP na temporada de novato. Doideira isso, né? E além disso, foi eleito o Finals MVP de 1978 no título da franquia. Acho que por todos esses feitos e por ter passado também toda a carreira dele jogando pela franquia de Washington, ele pra mim é o maior jogador da história deles. Mas o melhor pra mim é o Elvin Hayes, um cara que individualmente se destacou mais ao longo da carreira em comparação ao Wes Unseld, que era mais um pivô classicão, do tipo que pega muito rebote. O Hayes era um cara bem mais completo. Indo agora pro Orlando Magic, tem alguns nomes aqui que a gente tem que colocar em consideração. Abrindo com o Tracy McGrady, ele jogou 4 anos lá em Orlando, foi All-Star todos esses 4 anos, inclusive ficou em 4º lugar para a votação de MVP 2 vezes e foi 2 vezes também o cestinha da temporada de NBA enquanto estava lá. Apesar disso, não teve grande sucesso em playoffs, e até por essa passagem curta não dá pra considerar ele entre os maiores, mas talvez entre os melhores. Outro nome que tem que mencionar aqui é o do Penny Hardaway, um cara que passou os primeiros 6 anos de carreira lá em Orlando, chegou na final em 1995, no auge dele foi um dos melhores jogadores da posição e chegou até o 3º lugar na votação de MVP de 96. O mais recente aqui da lista vai ser o Dwight Howard. Ele passou os primeiros 8 anos de carreira jogando lá em Orlando, sendo All-Star 6 vezes, 3 vezes eleito nesse tempo defensor do ano. Ele também chegou numa final junto com o time em 2009 quando perderam para o Lakers. Além disso, atingiu um auge de ser eleito 2º lugar na votação de MVP em 2011. E o último nome é do Shaquille O'Neal, ele que jogou os primeiros 4 anos de carreira lá pelo Magic, tendo chegado na final também em 1995 junto com o Penny Hardaway. Nessa temporada também ele ficou em 2º lugar na votação de MVP. Considerando tudo isso, eu diria que o cara, até por ter uma carreira mais longeva do que os demais aqui, que mais marcou a história do Magic, que é o maior nome da história da franquia, é o Dwight Howard. Mas acho que em termos do melhor jogador que já passou por lá, ele fica atrás um pouco do Tracy McGrady, e pra mim o Shaquille O'Neal viveu o maior auge individual. Agora, se tratando do Miami Heat, é uma franquia que não tem tanta discussão assim. O Dwayne Wade é tranquilamente o maior nome da história da franquia, o cara que mais representou para a história do Miami Heat. Foi campeão até antes da chegada das outras estrelas, né? Ainda em 2006. Tudo bem que tinha o Shaq, mas ele foi tranquilamente o grande nome daquela conquista, e passou também praticamente a carreira toda sendo esse grande símbolo de Miami. Apesar disso, eu diria também tranquilamente que o maior auge não foi dele, apesar de ter vivido momentos incríveis. O LeBron James, principalmente ali em 2012 e 2013, foi com sobras o melhor jogador que já passou pela franquia do Miami Heat. E desses 2 nomes gigantes, a gente vai agora para uma franquia que não teve toda essa grandeza e com menos sucesso. Nos concorrentes aqui do Charlotte Hornets, a gente tem 3 nomes que eu acho que devem ser mencionados, começando pelo Larry Johnson. Ele passou 5 anos lá em Charlotte, foi All-Star 2 vezes nesse período, um cara que marcou a época, no auge dele chegou a ser um dos melhores caras da posição 4 na NBA.
Outro nome pra mim que tem que ser mencionado é o do Glen Rice. Jogou só 3 anos lá em Charlotte, mas foi All-Star em todos esses 3. Chegou até a ser 5º lugar na votação de MVP de 97. Apesar disso, eu já vou dizer aqui que pra mim, o maior nome da história da franquia é sim Kemba Walker. Se você começou a acompanhar a NBA mais recentemente, depois de 2020 por aí, talvez você ache o Kemba meio meme, mas o auge dele sim, lá em Charlotte, foi de um grande jogador. Ele jogou os primeiros 8 anos da carreira dele lá, sendo All-Star 3 vezes. Apesar disso, eu diria que o maior auge individual de todos os jogadores que passaram lá nesse período jogando em Charlotte, pra mim, foi do Glen Rice. Ele que foi um cara muito valioso por alguns times que passou, e o melhor momento da carreira dele foi jogando em Charlotte, sendo um dos grandes pontuadores da NBA. Indo agora pro Atlanta Hawks, eu separei 4 nomes aqui nos concorrentes, abrindo com o Trae Young. Apesar da carreira ainda curta perto desses outros aqui, né? Ele já foi 4 vezes All-Star, teve momentos marcantes também na trajetória dele também em playoffs. Ainda tá bem abaixo desses outros aqui, mas vale uma menção, ele já se colocou entre os grandes nomes da história do Hawks nesse período. Um cara, por sua vez, bem mais antigo é o Lou Hudson. Ele que é Hall da Fama, jogou desde 1966 até 79, bem mais antigo. Foi All-Star 6 vezes jogando pelo Hawks. Um outro nome que foi até mais antigo que isso foi o do Bob Pettit. Ele passou toda a carreira dele pela franquia, sendo 11 vezes All-Star, 2 vezes cestinha. É consenso que ou o grande nome aqui é ele ou o Dominique Wilkins. Um cara que passou também quase toda a carreira jogando lá, passou 12 anos em Atlanta sendo All-Star 9 vezes dessas e chegou a ser 2º lugar para votação de MVP, quando também foi cestinha da liga em 86. Ele foi um cara que marcou muito a NBA com um atleticismo absurdo, uma capacidade de pontuar em altíssimo nível. Por tudo isso, dá para decretar tranquilamente que ele foi o melhor jogador da história do Hawks, e com todo respeito ao pioneirismo do Bob Pettit, mesmo tendo sido 2 vezes MVP e campeão pelo time, acho que não tem como comparar aquele comecinho ainda de NBA muito tempo atrás com o que o Wilkins fez depois. Para mim ele é também o maior nome do time. Indo pro Bucks, sem muita cerimônia, são só 2 nomes que tem que ser realmente considerados aqui, sendo essas 2 lendas Giannis Antetokounmpo e Kareem Abdul-Jabbar. O Giannis já tá lá há 12 anos, foi All-Star 9 vezes durante essa passagem, 2 vezes MVP, campeão em 2021, sendo o Finals MVP com uma atuação absurda. Por outro lado, o Kareem passou só 6 anos lá em Milwaukee, mas foi All-Star todas as 6 vezes. 3 dessas temporadas ele foi eleito o MVP da liga e foi campeão também em 71, sendo também o Finals MVP. Eu acho que pela longevidade maior na franquia, o Giannis já se estabeleceu até com alguma folga depois do título como o maior jogador da história do Milwaukee Bucks. Mas se a gente for falar de melhor, por mais absurdo que o Giannis seja, na época do Kareem, ele era com sobras até o melhor jogador da NBA na época dele. Não só isso, mas se tornou um dos 3 melhores jogadores da história do jogo. Pra mim, ele foi o melhor Buck da história. Agora, indo pro Pacers, é um desses times que não tem realmente muita discussão, então em vez de concorrentes, eu vou abrir aqui com 2 menções honrosas, começando já com o Tyrese Haliburton. Apesar desse tempo curto, foram só 4 temporadas, na verdade 3,5, jogando pelo Pacers. Não apenas ele foi 2 vezes All-Star, uma vez líder em assistências nesse período, o que ele fez nesses playoffs agora, levando o time para uma segunda final na história deles, já tá marcado, a franquia nunca vai se esquecer do que aconteceu nesses playoffs e o que ele fez por eles. Um cara que atualmente é visto de uma maneira totalmente diferente, mas que também marcou a história do Pacers foi o Paul George. Passou os 7 primeiros anos de carreira lá em Indiana, tendo sido 4 vezes All-Star. No auge dele, brigou para ser um dos melhores jogadores da posição, teve momentos marcantes também em playoffs, mas todo mundo sabe que realmente o grande nome da história do Pacers foi o Reggie Miller. Nos 18 anos que ele passou pela franquia do Pacers, foi 5 vezes All-Star, levou o time a uma final de NBA, foi um dos grandes arremessadores da história do jogo. Apesar do rendimento dele não ter sido tão alto assim, ele nunca chegou a ser de fato, sei lá, um dos 5 melhores jogadores da NBA. Acho que a posição aqui dele de melhor jogador fica um pouco ameaçada também, mas se a gente considerar o desempenho dele crescente em playoffs, sempre que chegava ali na fase mais importante ele aumentava muito de rendimento, acho que fica fácil da gente cravar que ele é também o melhor jogador da história do Pacers. Outra franquia que também tem um cara que é claramente o grande nome é o Detroit Pistons, então abrindo as nossas menções honrosas aqui temos o Joe Dumars, e que passou os 14 anos de carreira jogando por Detroit, foi 6 vezes All-Star, 2 vezes campeão, inclusive foi o Finals MVP de 1989. Bill Laimbeer também completou o Big Three que eles tinham na época,
foi 4 vezes All-Star, 2 vezes campeão, marcou época. Ben Wallace é outro nome que vale a menção, um dos melhores defensores da história da NBA, foi 4 vezes All-Star, 4 vezes também Defensive Player of the Year. O Chauncey Billups foi campeão junto com Ben Wallace em 2004, sendo ele o Finals MVP, foi 5 vezes All-Star, um cara que chegou em Detroit ainda sem ser o jogador que viria a ser depois, mudou a carreira dele a partir do momento que ele chegou lá em Detroit, mas assim, sem sombra de dúvidas, tanto o melhor quanto o maior nome da história da franquia foi o Isaiah Thomas, 2 vezes All-Star, 2 vezes campeão, 1 vez Finals MVP, tranquilamente o melhor e maior nome da história do Pistons. Indo agora para outro time cuja resposta é bem fácil, a gente vai abrir as menções honrosas do Cavaliers com Kyrie Irving, nome essencial para o título, teve momentos absolutamente históricos na conquista. O Brad Daugherty, um cara que teve uma carreira bem encurtada, mas teve um auge muito bom jogando por Cleveland. E o Mark Price, que passou muito tempo sendo um grande nome lá na franquia. Mas é óbvio que o melhor e maior jogador que já pisou em Cleveland foi o LeBron James. Da mesma forma, a gente não precisa passar tanto tempo aqui falando do Bulls. Novamente, menções honrosas, óbvio, para Scottie Pippen, Horace Grant, Dennis Rodman, esses grandes nomes que foram essenciais também para a conquista de todos os 6 títulos ou parte deles, dependendo do jogador, mas é óbvio que o grande nome da história do Chicago Bulls foi ele, Michael Jordan. Agora um time que talvez seja o mais difícil de cravar de todos que a gente vai fazer aqui desses 30 é o Toronto Raptors. Começando pelo Chris Bosh, um cara que já tá no Hall da Fama, foi 4 vezes All-Star durante os 7 anos dele lá em Toronto, se tornou nesse período lá pelo Raptors um dos grandes nomes de toda a NBA e um dos melhores jogadores da liga. Outro nome que tem que ser mencionado é o do Vince Carter, ele que teve 6 temporadas completas lá em Toronto, apesar desse tempo curto. Foi 5 vezes All-Star, 1 vez também o novato do ano, e mais importante do que qualquer outra coisa, ele marcou tanto época na NBA e em Toronto, que a passagem dele foi absolutamente essencial para que o time continuasse a ser uma franquia da NBA. Ele inspirou toda uma geração de canadenses a começar a acompanhar um esporte que eles não tinham tanto contato antes. Com certeza é um candidato sério aqui para as duas categorias. Outro nome muito importante é o do DeMar DeRozan. Ele passou os primeiros 9 anos de carreira lá em Toronto, foi 4 vezes All-Star. Nesse período ele viveu um auge ali em que ele era assim um dos melhores jogadores da posição. Chegou até as finais de conferência com o time, mas depois, claro, foi trocado pelo Kawhi Leonard. Um dos casos mais bizarros que a gente vê até aqui, né? Um cara que passou uma temporada pelo time e foi tão marcante que ele tem que ser mencionado aqui. Nessa época ele era tranquilamente um dos melhores jogadores da NBA. Não apenas isso, ele liderou a equipe ao único título da história deles em 2019, sendo o Finals MVP e tendo momentos absolutamente históricos. E o último nome aqui é o do Kyle Lowry. Ele que passou a meiuca da carreira dele, foram 9 anos sendo os mais importantes individualmente em Toronto. Nesse período ele foi 6 vezes All-Star, se tornou um dos melhores armadores da liga e também foi essencial ainda em 2019 para o título da franquia. Eu acho que existe um caso a ser feito para todos esses 4 últimos jogadores aqui, pro maior nome da história da franquia, mas eu acho que eu tiraria o DeMar por não ter de fato sido campeão junto com o time, tiraria também o Kawhi por ter ficado só 1 ano, e apesar da importância do Vince Carter, a longevidade do Kyle Lowry na franquia e também ter sido uma figura importante no título, pra mim, destaca ele aqui dos demais. Eu acho que Kyle Lowry é o maior jogador da história do Toronto Raptors. Agora, o melhor, eu diria que em auge a gente não viu no Toronto alguém comparável ao que o Kawhi Leonard fez em 2019. Pra mim, o Kawhi é o melhor jogador a já ter passado pelo Toronto Raptors. Indo agora pro 76ers, a gente tem 4 nomes, começando pelo Allen Iverson. Um cara que passou os vários primeiros anos de carreira lá em Filadélfia, sendo 7 vezes All-Star, 1 vez MVP e também liderado esse time a uma final de NBA bem improvável, inclusive, com certeza viveu um dos maiores auges da história da franquia. Outro nome importantíssimo foi o do Moses Malone, que apesar de só ter passado 4 anos, dentro desses 4 anos em Filadélfia ele foi campeão em 83, inclusive sendo o Finals MVP. E também foi MVP nesse ano. Campeão junto com ele foi o Dr. J, o Julius Erving. Ele que passou 11 anos jogando lá na Filadélfia, tendo sido 11 vezes All-Star nesse período. Foi 1 vez MVP também, estava na conquista em 83 junto com o Moses Malone, absolutamente gigante na história do time. E o outro nome aqui é o do Wilt Chamberlain. Teve uma passagem mais curta, foram 4 temporadas, na verdade 3,5, e nesse período simplesmente 3 MVPs, liderando a NBA em rebotes todas essas 3 temporadas e sendo cestinha
em uma dessas ocasiões com 33 pontos. Considerando tudo isso, eu diria que o maior nome da história deles, até com algumas sobras, é o Dr. J, o Julius Erving. Se a gente for pro melhor jogador, a gente já tem uma conversa inclusive mais séria. Acho que todos esses 4 têm casos interessantes pra gente considerar, mas pensando de fato quem foi o cara que durante a passagem lá foi considerado o melhor jogador da liga, eu acho que o Wilt, apesar de ser um caso bem único com a questão das estatísticas, pra mim ele é o melhor jogador que já passou pelo 76ers. Indo agora pro New York Knicks, vou fazer uma menção rapidinha aos 2 grandes nomes recentes da história deles, o Carmelo Anthony e o Jalen Brunson já está na conversa sim, mas não entre os 3 aqui que eu separei como concorrentes. Abrindo com o Willis Reed, ele que passou todos os 10 anos uma carreira curta. Lá em Nova York foi 7 vezes All-Star, 2 vezes campeão, sendo o Finals MVP nessas 2 oportunidades. Apesar disso, ele tá um pouco atrás dos outros 2 nomes aqui, começando com o Walt Frazier. Ele passou 10 anos também lá em Nova York, foi 2 vezes campeão junto com o Willis Reed. Alguns inclusive dizem que ele foi roubado de um desses Finals MVP. Era um cara muito habilidoso, que era muito bom também dos 2 lados da quadra, simplesmente histórico. E o outro nome aqui é o do Patrick Ewing. Dos 17 anos de carreira, ele passou 15 lá em Nova York, tendo sido 11 vezes All-Star nesse período. Figurou no top 5 para votação de MVP várias vezes durante esse tempo. Era considerado um dos melhores jogadores da liga na época dele. Apesar disso, ele nunca teve muito sucesso em playoffs, também porque existia um cara chamado Michael Jordan jogando nessa época. Por tudo isso, eu diria que o maior nome da história do Knicks foi o Walt Frazier, um cara que marcou mais época, foi 2 vezes campeão, é muito visto, muito lembrado na história da franquia. Mas o melhor jogador, o cara que viveu o melhor auge por mais tempo desses aqui, pra mim foi o Patrick Ewing. Indo agora pro nosso penúltimo time, o Brooklyn Nets. Separei 3 nomes, começando com, de novo, o Dr. J. Antes de ir pra Filadélfia, ele estava lá em Nova York jogando pela época na ABA, que era uma liga rival da NBA que surgiu durante a década de 70. Ele passou só 3 anos jogando na franquia que virou o Nets, e nesse período foi simplesmente 3 vezes MVP da ABA e 2 vezes campeão. Um outro cara para ser no mínimo mencionado aqui é o Kevin Durant. Passou mais ou menos 3 anos só ali, mas viveu momentos absurdos em que ele foi também considerado talvez o melhor jogador da NBA na época dele. Quem sabe se o sapato não fosse um pouco menor, eles inclusive teriam vencido um título em 2021. E um outro nome aqui é o Jason Kidd. Passou ali 7 temporadas jogando no Nets, nesse período viveu também o seu auge individual, dá pra dizer, no qual ele comandou um time inclusive bem abaixo até 2 finais de NBA. Esse feito separa ele um pouco dos demais aqui como o maior nome da história da franquia, mas o melhor jogador que já passou por lá, pra mim a disputa fica entre esses outros 2, com o Dr. J levando vantagem como o melhor jogador da história do Nets. E a gente vai fechar aqui com simplesmente o Boston Celtics. Com tantos jogadores aqui bons que mereceriam uma menção honrosa, a gente vai na verdade só focar nos 2 grandes nomes que estão bem separados do resto, Larry Bird e Bill Russell. Pra mim, o maior jogador da história da franquia do Celtics é sim o Bill Russell. Se você é torcedor do Celtics e pode hoje em dia se gabar por ser o maior campeão da história da NBA, você tem que agradecer a esse cara, 11 vezes campeão, maior número de qualquer jogador da história da NBA. Não apenas isso, ele é considerado um dos caras mais dominantes, principalmente defensivamente, que a NBA já viu. Por outro lado, se a gente for falar simplesmente de auge técnico, eu acho que ele até pode ser também um cara que disputa forte essa posição, mas eu daria essa vantagem pro Larry Bird, um cara que transformou a NBA com o estilo de jogo dele, com as habilidades dele, trouxe uma outra dimensão de arremesso e de armação de jogadas para a posição 3 e 4 que não existia anteriormente. O impacto que ele teve tecnicamente para a NBA, poucos outros jogadores tiveram na história. Para mim, isso dá uma pequena vantagem aqui na história. Então, o maior jogador da história do Boston Celtics é o Bill Russell, mas para mim, o melhor fica sendo o Larry Bird. Então a gente fecha aqui o vídeo com as 15 franquias do leste. Esses são, na minha opinião, os grandes nomes que já passaram por essas franquias. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí que a gente faz logo em seguida da Conferência Oeste também os 15. Deixa aí embaixo se você discordou de algumas das escolhas que eu fiz aqui também. Manda esse vídeo aí pros seus amigos. Um abraço pra você que assistiu até aqui. Fica de olho que tem sempre coisa nova saindo aqui no canal. Se você é novo também, segue a gente. E é nóis. Valeu, galera.